Eles chegaram a ser 9 e agora restam apenas 3 para manter o legado. Começaram com o ska, não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso flertaram com o punk e nadaram de braçada no pop rock. olhei até ficar cansado. Mas você sabe como isso tudo começou e por onde anda toda essa gente? Uma molecada que estudava no Colégio Equipe nos anos 70, lá em São Paulo, ficou totalmente encantada quando assistiu no pátio da escola Alceu Valença, Gilberto Gil e também bandas como Novos Baianos. Começaram a participar de diversas bandas diferentes, por exemplo, o Trio Mamão e as Mamonetes e a banda Sossega Leão. Mas no começo dos anos 80 eles queriam uma banda própria. Primeiro o nome era Titãs do Iê Iê. Isso porque era inspirado numa série de livros clássica chamada Os Titãs, que cada livro então era de uma área diferente, por exemplo, Os Titãs da Ciência, Os Titãs da História. A primeira formação da banda contava com Arnaldo Antunes, Branco Melo, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito, Tony Belotto, Ciro Pessoa e André Jung. A primeira saída ocorreu já em 84, antes mesmo de gravar qualquer disco. Ciro Pessoa deixou os Titãs e ele não tinha esse interesse de se apresentar em TV, da rotina de shows em grandes auditórios, em estádios, por exemplo. Então ele saiu dos Titãs ainda antes da gravação do primeiro disco de 1984. Nesse disco já tinha o primeiro hit, Sonífera Ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos. Mas tinha também Marvin e Querem Meu Sangue. Também em 1984, a segunda saída, André Jung sai e chega Charles Gavan, que seria então o baterista dos Titãs por muitos anos. Em 85, o disco Televisão não foi tão bem. Teve a produção de Lulu Santos e pelo menos algumas pérolas que depois acabaram se tornando clássicos em outras versões dos Titãs, como por exemplo a própria Televisão e a primeira versão de Pra Dizer Adeus. Em 1986 ocorre uma ruptura na sonoridade dos Titãs, contando com um produtor que mudaria e colocaria os Titãs em uma outra prateleira, Liminha, ex-Mutantes. Nesse disco eles fazem várias críticas a estruturas da sociedade, como por exemplo, família e a polícia. Além de outras críticas, como em Homem Primata. No disco de 87, o sucesso Comida. E em 1989, mais um disco que novamente muda a sonoridade dos Titãs com grandes sucessos, como por exemplo Flores, Há flores por todos os lados. E Miséria. Miséria, miséria, qualquer tudo. Os anos 90 são agridoce para os Titãs. Isso porque alguns discos lançados não fizeram tanto sucesso e também ocorreu a saída do Arnaldo Antunes, mas ao mesmo tempo, em 1997, eles lançaram talvez um dos mais cultuados acústicos MTV da história. Com participações nacionais e internacionais, esse disco alcançou a marca histórica de 1.700.000 cópias vendidas. Aproveitando esse interesse do público pela música um pouco mais orgânica, eles lançaram o álbum Volume 2, também outro sucesso de vendas. É preciso saber viver. No começo dos anos 2000, tudo corria bem com os Titãs. Eles se preparavam para a gravação de um novo álbum. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Mas um grande baque acontece na banda, que é o falecimento de Marcelo Fromer. Ele morreu atropelado por uma moto aos 39 anos em São Paulo. Abalado pelas mortes de Marcelo e também de outra parceira de música, Cássia Eller, Nando Reis resolve deixar também os Titãs, que acabou se tornando a partir dali um quinteto. E mesmo assim mais maduros, o sucesso continuou, com músicas como Provas de Amor. Novas saídas, no entanto, reduziram ainda mais a banda. Em 2010 foi a vez de Charles Gavan.
E em 2016 foi a vez de Paulo Miklos. Desde então, a banda, que chegou a ter 9 integrantes, é agora um trio. Porém, todos os integrantes originais se apresentaram recentemente numa turnê de 40 anos dos Titãs. Mas afinal de contas, como é que está essa turma atualmente? Arnaldo Antunes se tornou um conceituado músico, compositor e também integrante de vários projetos paralelos, como aconteceu com os Tribalistas no começo dos anos 2000. Nando Reis se consagrou como um dos principais compositores do pop rock brasileiro, além da carreira solo de sucesso, é claro. Paulo Miklos se reveza na carreira de ator e também de músico solo. Charles Gavan participa de diversos projetos paralelos também e chegou a apresentar um programa de rock na Rádio Cidade de São Paulo. O trio, então, responsável por ainda se apresentar e manter esse legado histórico de uma das bandas nacionais mais importantes, é composto ainda por Branco Melo, Tony Bellotto e Sérgio Brito. Branco Melo, que inclusive se livrou recentemente de um câncer. E você, qual música dos Titãs marcou a sua vida? Deixa aí nos comentários.